Olá, voltamos. Essa internet é uma bênção, né? A gente fez a ministração de uma música, né? Mas depois eu vou fazer depois da palavra. Você que de repente aí parou, travou, estamos de volta. Depois a gente faz a última ministração da última música, tá bom? Mas vamos acompanhar a palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 8. Tá bom? Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante. Tá bom? Você que estiver aí ao alcance da nossa voz, e que estava acompanhando, voltamos novamente, tá bom? Que a internet tinha caído. E o texto fala sobre Jesus acalma uma tempestade. Versículo 23, Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Nesses dias, a gente tem, assim, meditado um bocado em muitas palavras, pregações que temos alcançado, que tem nos alcançado. Eu não conheço você que está aí do outro lado, né? Talvez alguns eu conheço pessoalmente, outros talvez eu não conheça pessoalmente, mas a grande maioria sempre a gente acaba conhecendo no nosso dia a dia. E eu não sei aquilo, na verdade, que mais aflige a sua vida, né? Mas nós podemos ver, literalmente, o que hoje está afligindo praticamente toda a humanidade. É essa situação, essa reclusão, né, social, essa pandemia que está rolando durante esse tempo aí. Obviamente eu não quero focar a mensagem dessa noite, centralizar sobre isso, mas eu quero falar sobre quem tem o poder de acalmar as tempestades, que é Jesus. Eu quero centralizar essa mensagem nele aqui, nesse capítulo, nesse texto, porque há de se convir que o reino de Deus, nós sabemos que o reino de Deus, ele é surpreendente. O nosso Deus, ele é surpreendente, e ele sempre está disposto a abençoar a qualquer pessoa, desde que ela tenha fé. Fica muito claro e muito fácil entendermos que se você quer desagradar a Deus, é só você não ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos seres humanos, né? No caso, somos assim, pessoas que temos uma vida, e numa grande maioria das vezes nós somos muito inquietos, queremos tudo no nosso tempo, na nossa hora. Desejamos sempre realmente o melhor. Não é proibido você desejar o melhor, pelo contrário, mas sabendo que nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle de nada, mas o nosso Deus tem o controle de tudo. E como Ele tem o controle de tudo, nós percebemos e sabemos que há um propósito de estar acontecendo tudo isso nesse tempo, né? Dessa reclusão. Muitas pessoas nesses dias vão se chegar para Deus. Muitas nesses dias vão novamente retornar com as suas alianças, né, no reino dos céus. Aqueles que andavam distante da comunhão no corpo de Cristo. Mas nós sabemos literalmente que quem tem o poder de salvar, de acalmar, de apaziguar tudo, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, porque Ele é a própria palavra.
No meio das tempestades desta vida, vem situações que desmonta qualquer um de nós. Parece que perdemos o chão, perdemos rumo, direção, ficamos meio que atônitos, né? Perplexos com situações que estão acontecendo, que acaba acontecendo conosco. E nós queremos sempre uma resposta. E na maioria das vezes há pessoas que querem culpar alguém, né? Sempre culpa alguém. As nossas dores, elas só têm como ser preenchidas por alguém que é o dono do amor, que é o próprio Eterno, o próprio Pai. Ele é o dono do amor. Se Ele é o dono do amor, Ele é o único que tem o poder de preencher o vazio do meu coração, a dor do meu coração, né? Tudo aquilo que aflige a minha vida e a sua vida, o amor de Deus Ele tem o poder de surpreender o nosso interior e nos renovar. Por isso que a palavra de Deus se renova todos os dias. Automaticamente, no meio da tempestade, das tempestades dessa vida, há momentos de perda, há momentos de turbulência, há momentos de escassez, há momentos de várias situações. E na maioria das vezes, as pessoas ficam querendo encontrar a resposta ou porquê que ele está vivendo aquela situação. Querido, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Aqui nós percebemos que antes de chegar em Gadara, esse capítulo aqui, logo após que nós estamos lendo aqui, depois do versículo 27, eles estavam chegando no local em Gadara, onde tinha nada mais, nada menos que um endemoniado de Gadareno, uma pessoa que estava oprimida por demônios. O que nos mostra acerca disso? Muitas pessoas focam na turbulência da tempestade, mas esquecem da missão que tinha após essa tempestade e a vida que ia renascer após essa tempestade. Automaticamente nós percebemos que Jesus estava focado, direcionado em uma direção, e em rumo àquela direção, os ventos se levantaram e houve uma grande tempestade, ao ponto de eles balançarem tanto o barco, as ondas serem tão fortes, e Jesus a maior tranquilidade. Automaticamente nós percebemos que Jesus estava focado em uma missão, ele tinha algo para exercer, para fazer e executar após chegar do outro lado. Ele foi levar vida para uma pessoa oprimida, que estava endemoniada, possesso de legiões de demônios, através dessa caminhada, dessa chegada até aquele local. Aquele homem vivia debaixo dos sepulcros, ele vivia oprimido, distante da sociedade. Tenta lembrar agora o que nós estamos vivendo. Muitos estamos distantes da sociedade, distante um dos outros. Quantas pessoas no tempo atual estão oprimidas? Quantas estão desesperadas? Quantos estão apavoradas com tudo que está acontecendo? Gente que já não está aguentando mais, já está no seu limite. Eu acho que todos estão, que não ver a hora desse tempo acabar e nós podermos, sabe, olhar novamente a vida lá fora. Esse homem lá em Gadara era uma pessoa que estava desprovida de comunhão, ele estava distante das pessoas, ele estava sendo mal visto pelas pessoas, ele estava sendo uma ação de manobra do próprio Satanás,
que sacudia a sua vida, balançava ele para lá e balançava para cá, jogava ele no pior lugar, que era na escuridão. Ontem eu estava falando aqui na mensagem sobre luz, né? No próprio capítulo de Mateus que nós estávamos lendo, no capítulo 5, nós falamos sobre isso ontem, no estudo do face a face. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Nós somos pessoas que fomos separados, e Deus espera que ainda há pessoas nessa terra dispostas a levantar e levar luz. Jesus estava com uma missão, estava com uma direção e um propósito, de levar vida sobre aquele lugar para uma pessoa, e através daquela uma pessoa, aquele endemoniado de Gadara, alcançasse todas as pessoas daquela região. Aquele homem assim estava, como eu falei agora há pouco, estava desprovido do contato físico. Ele não se alimentava direito, ele não se vestia direito, ele não via a luz do dia, ele só vivia sujo, lameado. Imagine o estado deplorável que esse homem estava e que ele estava vivendo. Mas Jesus sempre vem na hora certa, no tempo certo. Não fique apavorado. Eu até entendo que não é fácil você ter alguém da sua família travada em uma cama, e alguns por um fio, para ser ceifado a sua vida. Eu sei que isso não é fácil não, mas imagine esse homem. Você está tendo a oportunidade ainda de estar vivo, e quando isso acabar, será que você está disposto a caminhar bastante distante, um local distante, e está disposto a sair da tua casa, sair do teu lugar, e ir ao encontro de alguém que está necessitando de luz, necessitando de uma palavra? Hoje eu, como muitos pastores, não podemos estar hoje nas nossas denominações. Os irmãos, nós não podemos estar junto um dos outros, mas estamos ligados uns nos outros. A igreja, ela não para, ela está avançando sim. E enquanto não acontece o que tem que acontecer, desse pavor que há, dessa grande turbulência, de tudo que tem para acontecer ainda nesta terra, nós estamos vivos e temos que viver o presente. A gente não adianta ficar pensando, e isso é claro, porque quantas pessoas se planejaram de formas imensas, né, de vários planejamentos para chegar num determinado lugar, e aí o que acontece? Não conseguiu. Por quê? Foi travado. Quantas empresas estão travadas? Quantos ministérios estão travados? Quantas pessoas estão travadas? E só quem tem o poder de mudar tudo isso é o próprio Jesus. Aquele homem que ali estava, quando Jesus tocou o chão em terra firme, quando Jesus começou a chegar ali, só em tocar naquela ponta daquela terra, após a margem das águas, quando ele tocou naquela terra, aquele homem, aquele endemoniado de Gadara começou a gritar, e ele gritava, e cada vez ele gritava mais alto. Só que ele estava sendo usado por demônios. Da boca dele saía um grito, mas eram os demônios falando através da sua voz. Tenta entender essa coisa, esse mistério. Os demônios falavam através da sua voz. Por isso que eu acredito assim: há pessoas nesta terra que são bocas do céu para pregar a verdade. Não estão preocupados com riquezas dessa vida.
mas estão preocupadas com as celestiais. Há pessoas que estão endemoniadas, possessas por espíritos malignos, mas quando Jesus chega na terra, Ele toca com seu pé naquela terra, alguma coisa acontece. Portas são abertas, cadeias se rompem, nova vida floresce, um novo amanhã chega. A tristeza dá lugar à alegria, a dor dá lugar à alegria, o desespero dá lugar à paixão, porque existe uma esperança para aquele que crê e tem fé. Esse homem que estava ali, quando Jesus chegou próximo, se você acompanhar comigo no versículo 29 desse capítulo, de Mateus capítulo 8, ele fala assim: e eis que gritaram: o que temos nós contigo, Filho de Deus? Visto que aqui atormenta-nos antes do tempo. Querido, não pensa você que o diabo está brincando. Ele não brinca. Primeira coisa, ele é perverso, ele é mau, ele odeia, ele mata, ele rouba a alegria das pessoas, ele rouba a esperança das pessoas, ele coloca transtorno no caminho das pessoas. Ele tem essa finalidade em Deus, de desfazer as obras de Satanás. E aí percebemos aqui, quando chega no versículo 31, então os demônios lhe rogavam: se nós nos espere, manda-nos a manada de porcos, pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despinhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Nas mesmas águas que houve o vento, nas mesmas águas que houve a turbulência, aquele local do mar, o mar desceu ao abismo. Se você tentar entender, há uma revelação muito grande acerca disso. Porque lembra quando Jesus falou: deixa os mortos enterrar os seus mortos? Então o local do mar, o mar para o povo daquela ocasião, dos judeus ali, todos, aquilo é como se fosse um momento que se ele caísse ali, eles iam morrer. É um local de sepultamento. E aí Jesus atravessa todo aquele mar, debaixo daquela turbulência, na maior tranquilidade, na maior serenidade, pisa naquela terra. E quando ele pisa naquela terra, ele traz vida. E eu quero assim declarar, em nome de Jesus, por essa palavra, que o Espírito Santo possa agora estar invadindo a tua casa, tocando o chão da tua casa e abençoando o teu quintal, abençoando a sua casa, abençoando todos aqueles que você conhece, que é da sua família. Deus vai tocar em cada vida nesta hora e vai restaurar pelo poder que há no nome de Jesus. O Espírito Santo é expert em fazer obras miraculosas na vida do ser humano. E aí, quando esses demônios saíram daquele homem, ele passou a ver uma outra vida. Quantas pessoas nesses dias vão passar a viver, quando passar essa quarentena, vão viver de maneiras diferentes? Eu tenho certeza no meu coração que Deus está quebrando o orgulho de muitas pessoas, a vaidade de muitas pessoas, mas o desejo de Deus não é ver ninguém deprimido, mas a situação que nós acabamos caindo e vivendo pode trazer opressão. E se você não tiver com o Espírito Santo na sua vida, não confiando no Eterno, no Pai, olha, fica muito difícil, porque não adianta você querer buscar proteção em outro Deus, porque é furada. Só existe um.
aquele que salva, cura e liberta, e que tem o poder de quebrar as cadeias da vida do homem que está acorrentado por demônios e fazer ele novamente ser livre. Eu libero essa frase para você, no meio desse tempo de tempestade, no momento de caos, no momento dessa turbulência toda. Jesus está chegando com sua provisão, com seu avivamento, para avivar os nossos corações e levantar a igreja dele com mais ousadia ainda nesses dias. Amém? Então somente se humilhe. Você que precisa acertar sua vida, acerte, é tempo. Você que precisa colocar as coisas em ordem, é tempo. Se você voltou para trás, é tempo. É tempo de você voltar para o caminho da vida eterna. Amém? E eu vou cantar uma música aqui para abençoar seu coração mais uma vez. E nessa mensagem dessa música, nós percebemos quanto de nós e quantos nessa terra, nesses dias, precisam se humilhar perante a bondade do Pai. Abra o teu coração e que você possa confiar que depois dessa turbulência, Deus vai trazer ressurreição. Ele vai trazer vida nos lugares que estão mortos. Ele vai fazer a luz dele brilhar. Amém? Vamos louvar a Deus para a glória do seu nome. Aleluia. Eu te louvo, Jesus. Se você souber, cante conosco. Nós te louvamos, Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita,
o seu coração. Abra o seu coração para o Pai. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Nós chamamos, Pai, visita o aflito, e humilhar. Tu vais fazer sobre nós coisas sobrenaturais, Pai. Oh Deus, eu oro e peço a Ti por todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão, Senhor, passando nesta hora no vale da sombra da morte, Deus, traz vida sobre eles, espírito de vida, visita e faz ressurgir novamente. Encha, ó Deus, aquele pulmão que está faltando oxigênio. Traz vida àquele coração cansado. Restaura, meu Deus, para a glória do Teu nome, Pai, para a glória do Teu nome. Nós assim oramos e Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Tá bom? Compartilha com seus amigos essa live, né? E até uma próxima oportunidade aí, domingo, nós vamos estar aqui novamente com o nosso culto, né? Enquanto não acaba essa situação aí, nós estamos realizando nossos cultos assim, e que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, te dê uma noite de paz, uma noite de grande vitória para a glória de Deus Pai. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.